Amém. Saúde da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, aos irmãos que se encontram aqui pelo Zoom e aos nossos queridos irmãos que nos assistem também lá através do YouTube. Vamos dar início a mais um estudo bíblico. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Dá um ok assim com a mão, pronto. Beleza. Vamos iniciar abrindo a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo 111. Salmo 111, que diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são ele para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos, nesse instante, irmãos, orar ao Senhor. Queria pedir a nossa irmã Elci para estar fazendo uma oração adorando a esse Deus. E logo após o reverendo Eugênio para estar fazendo também uma oração em confissão de pecados. Oremos. Pai Santo, maravilhoso e amado, na tua presença mais uma vez nos encontramos na certeza de que o Senhor está entre nós, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, mesmo virtualmente, estarmos juntos para estudar a tua palavra, para aprender mais do Senhor. Muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos dá, um dia de alegrias para muitos, para outros de tristeza, de luto, mas sabemos que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. E tudo o que acontece, meu Pai, tudo o que acontece é da tua permissão. Louvamos o teu nome pela tua soberania. Fala conosco, meu Deus, nessa noite, através do teu servo, que a tua palavra ela venha fazer diferença em nossos corações, trazer mudança de mente, mudança de comportamento. Em nome de Jesus, meu Pai, abre os nossos olhos para contemplar a beleza da tua palavra. Te agradecemos, te louvamos por cada um que está aqui, cada um que está acompanhando esse momento de adoração. O Senhor visite cada família. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Santo, bendito, maravilhoso, gracioso Deus, ao Senhor a honra, a glória e o louvor, damos graças, Pai. Por esse privilégio de estarmos aqui, como a tua serva bem orou, no qual
diante da tua santidade, diante da tua perfeição, nos quedamos, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que, como estamos distante do Senhor, pelos nossos próprios pecados. E ao reconhecer isso, Pai, nos quedamos diante do Senhor e suplicamos perdão dos nossos pecados mediante o lavar regenerador do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Queremos te pedir, ó Deus, que através do sangue de Jesus, sejamos nós limpos, purificados, libertos, transformados, para que assim, somente assim, possamos nós oferecer ao Senhor culto digno ao Senhor, como verdadeiros adoradores, como aqueles que foram comprados pelo Senhor e que agora podem prestar esse serviço de culto ao Senhor porque foram libertos, porque foram santificados através daquele que é santo. Faz isso, ó Deus, para a glória do teu nome. Exalta-te a ti mesmo, através das nossas vidas e também em nossas vidas. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor Jesus. É em nome dele, Pai, para a tua glória, que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos entoar hinos ao Senhor, o hino 26 e depois o hino 144. Hino 26, grandioso és tu. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo das tuas mãos, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória, Jesus abre as portas da mansão, eu hei de estar de joelho entre os santos,
cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Hino 144, segurança e alegria. Após o hino, eu vou pedir à irmã Vera para fazer uma oração e já passar a oportunidade ao reverendo Eugênio, que estará nos trazendo o estudo dessa noite. Em segurança em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Queimado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Aleluia, louvado seja o seu santo nome, Senhor. O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de toda a terra, o Senhor que nos criou, o Senhor que morreu na cruz por nós. Nós louvamos, nós engrandecemos o teu santo nome nesta hora, meu Senhor. Que é hora de adoração, Pai, a Ti, um momento que nós separamos e que aprove o Senhor ter nos trazido até aqui, Pai. Porque por vezes de nós mesmos nós nem viríamos, meu Deus. Mas aprove o Senhor ter nos trazido até aqui. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus. Eu te louvo, Pai, eu te exalto, porque o Senhor é o Deus da minha salvação, da nossa salvação. Eu peço, Senhor, nesta hora que o Senhor derrame graça sobre essa igreja, Senhor. Que o Senhor nos sustente, Deus. Que o Senhor nos mantenha de pé, Senhor, diante de tantas lutas, Deus.
Que o Senhor seja o nosso provedor, Deus, todos os dias de nossas vidas. Que o Senhor seja nossas primícias, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, por ser esse Deus tão bondoso, esse Deus maravilhoso, esse Deus misericordioso para conosco, Deus. Que mesmo sem merecer, Senhor, porque de nada nós merecemos, mas o Senhor está sempre ali, cuidando, zelando, protegendo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Neste momento eu entrego a vida do pregador desta noite, Deus. Que o Senhor usa ele, Senhor, neste estudo, Pai. Que ele não fale dele mesmo, mas que ele venha falar através do teu Espírito Santo, Pai. Derrame graça sobre a vida dele, Pai. E muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui nesta noite e nos enchermos, Senhor, desta palavra, que eu creio que nós vamos sair daqui cheios, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, que nós possamos estar atentos, Pai, e que a tua palavra entre, Senhor, em nossos corações como uma espada de dois gumes, meu Senhor. Muito obrigada por tudo, Deus querido. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço, meu Senhor. Amém. Amém. Palavra com o reverendo Eugênio. Deus abençoe, reverendo. Amém, presbítero. Muito grato. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E desde já peço as orações dos irmãos. É um dia triste. Pela manhã, eu recebi um comunicado do falecimento de um presbítero lá da primeira igreja de João Pessoa, que é a minha igreja de origem, presbítero Marilo Costa. E agora, no meio da tarde, uma outra notícia triste, o falecimento do presbítero Aristeu, que serviu a igreja presbiteriana da Bahia. Irmãos, vamos estar orando, suplicando a graça de Deus sobre a vida desses irmãos, dos seus familiares, sabendo que eles estão num lugar muito melhor do que aquele que nós estamos. Mas eu confesso aos irmãos que tem sido difícil. São tantos falecimentos, são tantos óbitos, e a nossa oração, irmãos, é apenas uma. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, para que toda essa aflição acabe, para que todo esse tormento acabem as nossas lágrimas de tristeza, e que aqueles que chorarem, só chorem de alegria, só chorem de júbilo, só chorem de prazer na presença do Deus Altíssimo, louvando a Ele pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela graça manifesta sobre as nossas vidas. De maneira que eu peço aos irmãos que estejam orando, Vamos estar orando sempre uns pelos outros, e, sobretudo, se chegar alguma notícia de alguém que esteja enfermo, de alguém que esteja enfrentando essa mazela tão terrível que tem sido a Covid-19. Louvamos a Deus porque Deus preservou a vida do nosso irmão, o reverendo Ezequiel, da irmã Elci, como tem feito com alguns irmãos, Mas Deus sabe por que não tem feito com todos. Deus sabe todas as coisas. Nós descansamos na providência dele. Em todas as coisas, louvado, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Alguns vão antes, outros vão depois. Mas há uma coisa, irmãos, que alegra o nosso coração. Vamos estar juntos. Haveremos de estar juntos. E quando estivermos juntos de novo, irmãos, a gente vai poder se abraçar e ninguém vai poder nos separar, porque nós vamos estar na presença de Deus Altíssimo, Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esta é a palavra que tem animado o meu coração, e eu espero que anime também o coração dos irmãos, dessa amada igreja. Meus amados queridos irmãos, louvamos a Deus também pela vida do reverendo Ezequiel, que ministrou o estudo número 4 na quinta-feira passada, que concluiu, e hoje vamos estar começando o estudo número 5. Me permita, então, partilhar com você os slides para que possamos estudar e aprender juntos para o louvor da glória do nosso Senhor e Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, lição número 5, que tem como título Cuidado com a sujeira. Aos irmãos da igreja
da Fazenda Grande, da Congregação 2 de Julho. O slide já foi, o material de estudo já foi enviado para o grupo WhatsApp dos irmãos. Pois bem, então vamos fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 20. A palavra de Deus nos diz assim: orando sempre em atitude de oração, irmãos. Quer dizer, lendo a Escritura sempre em atitude de oração. Porventura, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que Deus nos abençoe na leitura da sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez. Santo, bendito, maravilhoso, gracioso Deus, ao Senhor a honra, a glória e o louvor. E damos graças, Senhor, por esse tão grande privilégio
que é podermos estar aqui, diante da tua presença, e podermos aos teus pés tomarmos conselho ao Senhor, podermos nos alimentarmos da tua santa e bendita palavra, desse manancial tão rico, tão farto, dessa graça tão maravilhosa que em Cristo Jesus nos satisfaz de uma forma plena e abundante. Ó Deus, glorificamos o teu nome e nos dá alegria e que sejamos nós alimentados e fortalecidos mediante todos os preceitos da tua palavra. Faz isso para a glória do teu nome, na mediação de Jesus, teu Filho, e para o fortalecimento da tua igreja, que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, o nosso estudo vai estar dividido na seguinte proposta. Introdução, primeiro ponto. Sujeira-se lá em casa, versículos de 9 a 8. Segundo ponto, vocês já foram lavados, versículos de 9 a 11. Terceiro ponto, mantenha-se limpos, versículo 13 ao versículo 20. Conclusão e rápidas aplicações. Pois bem, a nossa introdução chama atenção para a você, sobre a figura, né? Às vezes, nós não vemos onde está a sujeira, mas precisamos ter muito cuidado sobre isso. Estou, sobretudo, suplicar que Deus seja aquele que nos purifique, que nos limpe para a glória de si mesmo. Conquanto a igreja esteja no mundo, todavia não pertence ao mundo. Precisamos, irmãos, compreender que, ainda que estejamos nós eu vou tirar aqui o microfone, espero que fique melhor, tá? Meus irmãos, ainda que a igreja esteja no mundo, nós sabemos que a igreja não pertence ao mundo. Nós estamos, pela graça de Deus, aqui, mas nós não somos deste lugar. E por isso mesmo, nós precisamos ter todo o cuidado e toda a decência para que andemos e caminhemos de forma santa, de forma agradável àquele que nos tem chamado, que nos chamou do meio das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Quero agradecer os irmãos do feedback. Os irmãos já me deram que o áudio já melhorou. Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Muito bem. A igreja, irmãos, ela está no mundo com um propósito. E que propósito é esse? Anunciar as boas novas da salvação, as boas novas da graça. Nós estamos aqui para partilhar ao mundo com profunda e grata alegria e satisfação que Deus é bom, Ele é maravilhoso. Que Deus ele cuida de nós em toda e qualquer circunstância. E por isso, irmãos, nós devemos estar sempre motivados, alegrados a comunicar o Evangelho, a partilhar as boas novas de salvação. E fazemos isso através da exposição da palavra de Deus, através do ensino das Sagradas Escrituras, através do testemunho. Agora perceba que tudo isso está alicerçado, balizado, centrado na palavra de Deus. Então, não somos nós por nós mesmos, mas precisamos fazer isso baseados na palavra de Deus. E desta forma, o resultado é exatamente que, enquanto estivermos pregando o Evangelho, anunciando o reino, consequentemente, nós vamos estar resistindo à contaminação do pecado, ou seja, vamos estar fugindo, vamos estar... Irmãos, me deixe só um minuto aqui. Eu vou dar
uma situação para melhorar. Reverendo, Eugênio, eu acho que quando o senhor conectou o segundo dispositivo foi que começou a dar falha. Quando estava só um dispositivo, estava perfeito. Está desligado. Está desligado o microfone. Veja, Rev. Veja agora aí. Pronto, obrigado, presbítero. Irmãos, já desliguei aqui o segundo aparelho, Pronto, está mas o 100% segundo aparelho agora. era para me dar o feedback. Então, melhorou, graças a Deus. Isso. Vamos caminhar sem feedback, mas confiando no feedback do áudio. Então, irmãos, quando nós estamos envolvidos na prática, consequentemente, vamos estar fugindo do mal. Vamos estar combatendo as tentações. E qual o resultado disso? Vamos, pela graça de Deus, sendo preservados da contaminação do pecado. Pois, uma vez que estamos, ou melhor, que fomos separados por Cristo, para que nessa separação que Ele nos fez, tenhamos uma identificação com Ele. A razão pela qual a nossa identificação não é mais o mundo, o pecado, mas sim a santidade em Cristo Jesus. Seguindo adiante, fomos libertos do cativeiro do pecado e, consequentemente, uma vez libertados do cativeiro do pecado, fomos tornados povo de Deus. Fazemos parte agora do santo e bendito arraial do Senhor, daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro e que foram separados por aquele que é santo para que possamos viver em santidade. E agora, meus irmãos, o objetivo da nossa vida, agora o anseio da nossa alma, agora a alegria do nosso coração, deve ser o de vivermos esses padrões espirituais e éticos que estão aonde? Que estão expressos na santa e bendita palavra de Deus. Veja, nós não vivemos de acordo com aquilo que achamos, com aquilo que o coração caído deseja, não. Nós vivemos de acordo com os preceitos normativos da palavra de Deus. Princípios esses que são eternos. Princípios esses que alcançam todo homem em toda cultura, independente da sua classe social ou da sua posição. É o evangelho que alcança o homem de uma forma extraordinária e maravilhosa e modifica a vida desse homem. E, como consequência disso, agora devemos, eu e você, nós, a igreja, vivermos segundo estes padrões espirituais e éticos que apontam para o reino de Deus. Perceba, nós vivemos o aqui como se estivéssemos lá, porque isso é uma preparação. Aquele que não se prepara hoje, agora, nesse momento, ele também não sente o desejo de estar lá, no futuro, com o Senhor. Então, porque nós somos separados pelo Senhor, é que nós estamos vivendo o aqui, já pensando e posicionados a estarmos lá. Ok. Primeiro ponto, então, sujeira se lava em casa. Versículos de 1 a 8. Eu lembro aos irmãos que no contexto que o apóstolo Paulo escreve esta carta, havia muita coisa, mas muita coisa que estava acontecendo e que estava acontecendo contrária à palavra de Deus. Lembrando que naquela época
os irmãos só tinham os livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito, não é? Mas ainda que eles tivessem apenas o Antigo Testamento era suficiente para que aqueles irmãos pudessem fugir da aparência do mal e pudessem viver de acordo com os preceitos de santidade que a palavra de Deus expressa. Mas vamos lá. Há um ditado popular que diz: roupa suja se lava em casa. O que é que esse adágio, o que é que esse ditado popular quer dizer? Quer dizer que, irmãos, há certos problemas, há certas situações que elas não devem ser expostas, que elas não devem ser explicitadas, elas não devem ser colocadas à vista para que outros tomem conhecimento. Há certas questões que nós precisamos tratar com todo carinho, com toda ordem, com toda decência, mas de uma forma velada. Por que isso? Porque, irmãos, nem tudo aquilo que acontece nós devemos comunicar ou tornar público. Há certas coisas que não precisam ser tornadas públicas. Por exemplo, houve desentendimento entre marido ou esposa, ou a rebeldia de um filho. Às vezes não cabe essas questões serem tornadas públicas. Por quê? Porque as pessoas vão tomar conhecimento e vão começar a falar, vão começar a aumentar um ponto e vai criar mais dificuldade, né? Se as pessoas ouvissem e orassem, tudo bem. Mas, via de regra, elas não fazem isso. Então, aquilo que acontece em casa, problema de casa, é resolvido em casa, não é? Essa é a ideia do ditado popular. Pois bem, ao nos voltarmos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 8, o apóstolo Paulo, ele vai nos direcionar a 3 verdades que são importantes e que, às vezes, nós nos esquecemos. A primeira delas, irmãos, é que a igreja não é um lugar perfeito. Oh, como é, pastor? A igreja não é? Não é. Ora, eu não sou perfeito, você não é perfeito, de maneira que a igreja é composta por pessoas imperfeitas. Agora, é uma coisa interessante. A igreja, ela é perfeita. A igreja, ela é perfeita, porque a igreja pertence àquele que é perfeito, Cristo Jesus. Mas eu e você somos imperfeitos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não posso estar apontando os erros dos outros quando eu tenho os mesmos erros. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu preciso, na verdade, orar pelos outros, assim como os outros devem orar por mim. E para quê? Para que as nossas imperfeições elas sejam aperfeiçoadas através daquele que é perfeito, o Senhor Jesus. Mas não se esqueça, a igreja não é um lugar perfeito. A igreja é um lugar onde as pessoas são imperfeitas. E outra coisa, só sente necessidade da igreja aquele que se reconhece imperfeito. Certa vez, acho que os irmãos já conhecem essa história, não é? Um casal que estava visitando a igreja e disse: olha, pastor, nós queremos agradecer o tempo que o senhor nos acolheu aqui, que a igreja nos acolheu aqui, mas nós decidimos não permanecer mais neste rebanho. E aí o pastor, preocupado, não é? Achando que tivesse acontecido alguma situação, não é? Alguém tivesse sido descortês, alguém tivesse sido mal educado, alguém que porventura tivesse tratado mal aquele casal. Então o pastor pergunta: mas alguém tratou vocês mal? Não, pastor, muito pelo contrário, fomos muito bem tratados. Alguém faltou com respeito com vocês? Não, pastor, muito pelo contrário. Vocês são muito corteses. Ora, e qual foi o problema? Por que vocês não querem permanecer aqui conosco? Por que vocês não querem continuar adorando a Deus juntamente conosco? Sabe o que eles disseram? Pastor, nós estamos procurando uma igreja que seja perfeita. Aí o pastor deu um sorriso e disse: olha, eu acho que vocês não vão encontrar. Mas se porventura
porventura vocês acharem que encontrar essa igreja perfeita, eu preciso dar um conselho a vocês. Vocês não podem fazer parte dessa igreja, porque quando vocês entrarem para fazer parte dessa igreja, ela vai deixar de ser perfeita, porque vocês também não são perfeitos. Irmãos, igreja não é um lugar perfeito, né? A igreja não é um lugar de perfeição, porque nós não somos perfeitos. E precisamos entender isso e reconhecer isso e orar mais, para que Deus, na sua graça, incline o nosso coração para que amemos os outros, apesar das suas imperfeições. Assim como os outros precisam nos amar, apesar das nossas imperfeições. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, uma segunda verdade que o apóstolo Paulo vai nos trazer nesse texto é que várias contendas, vários conflitos, várias dificuldades, elas vão acontecer entre os irmãos da igreja, e isso é uma coisa grave. E quando essas questões acontecerem, elas precisam ser julgadas por um tribunal, mas um tribunal de crentes, e não um tribunal de ímpios. Ou seja, uma vez que a igreja não é um lugar de perfeição, porque nós não somos perfeitos, vão acontecer conflitos. Você entende isso? É uma consequência normal. Eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita, nossos filhos não são perfeitos. Qual o resultado disso? Às vezes, acontecem conflitos. Conflitos vão acontecer quando as pessoas não são perfeitas. Os conflitos só não acontecem quando as pessoas são perfeitas. E é interessante isso, porque até se tiver uma pessoa só, saiba que vai ter conflito. Vai ter um conflito da pessoa consigo mesmo. Porque só quem passa por conflito é quem não é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. E uma vez havendo esses conflitos, quando não acontece através da sensatez, através da humildade, do reconhecimento da falta, a necessidade de uma pessoa de fora, não é? Além daqueles dois, para que possa arbitrar, para que possa mediar, para que possa ponderar, colocando na balança os argumentos de um e os argumentos do outro, a fim de encontrar um meio termo, né? Então, essa terceira pessoa, ela vai funcionar como um juiz. Às vezes, lógico que esse juiz vai ser um irmão crente, porque ele vai julgar de acordo com os preceitos da palavra de Deus. E quando esse irmão que age como juiz, ele não é bem-sucedido, consequentemente, o caso deve ser levado para o conselho da igreja. E o conselho da igreja, não é, que funciona como o legítimo tribunal eclesiástico, ele vai orientar, e uma vez a orientação não sendo obedecida, ele deve punir, sob pena de que ele, o conselho, está pecando por não exercer a disciplina eclesiástica, que, como nós já vimos, não é uma das 3 marcas, segundo os reformadores, que caracterizam, que apontam, que são características de uma igreja verdadeira, isso aos olhos dos reformadores e penso que também aos nossos olhos também. Terceiro, irmãos, terceira verdade que o apóstolo Paulo traz nessa primeira parte, não é? Primeiro, que a igreja não é perfeita. Segundo, que não sendo perfeita, vão acontecer contendas, conflitos, e esses conflitos devem ser julgados por um tribunal eclesiástico. Terceira situação que o apóstolo Paulo traz é que toda contenda entre irmãos na igreja, por mais grave que seja, não deve, em hipótese alguma, ser julgada por tribunais compostos por incrédulos. Ou seja, meus irmãos, é uma vergonha, preste atenção nisso, é uma vergonha uma situação entre irmãos da fé chegarem ao ponto de um juiz incrédulo arbitrar contra essa situação, não é? Como é que o juiz incrédulo, se não tem valores cristãos, que não conhece a Deus,
Como é que ele vai julgar o caso dos crentes? Irmãos, isso é uma vergonha, isso é um escândalo para a igreja. Então, é isso que o apóstolo Paulo está tratando nesse primeiro ponto. Cuidado com a sujeira. Situações acontecem, infelizmente acontecem. Por que acontecem? Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados, mas nós não somos perfeitos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para algo muito sério. Muito sério. Pela graça de Deus, eu vou completar este ano, 2021, 49 anos, se Deus me permitir. Desses meus 49 anos, eu posso dizer que, né, vividos na igreja. Eu tive o privilégio de nascer numa família presbiteriana. O presente que Deus me deu. Agora, quando eu olho para trás, eu vejo que lá atrás eu tive momentos de inconstância. Mas que hoje isso é diferente. Quando eu olho para trás, eu vejo que houveram momentos em que eu era mais fraco. E que hoje, pela graça de Deus, ele me fez mais fortalecido. Eu quero chamar a sua atenção que é um absurdo alguém que já tem 5 anos nessa caminhada, 10, 15, 20, 30, 40, 50, e continua cometendo os mesmos erros do início da caminhada. Não apenas os mesmos erros, mas na mesma intensidade. Irmãos, nós não somos perfeitos, mas o Deus perfeito nos aperfeiçoa ao longo dessa caminhada. Por isso, cuidado com a sujeira. Por isso, reavalie a sua fé, reavalie a sua prática, reavalie se de fato houve conversão real e sincera. E se você chegou à conclusão de que não houve, então não perca o tempo e nem a esperança. Caia aos pés do Senhor Jesus. Reconheça o seu pecado. Peça perdão e suplique para que ele venha fazer morada no seu coração e lhe proporcionar a novidade de vida, que é um item essencial para aqueles que vão morar nos céus. Ninguém alcança os céus se, primeiramente, não houver uma mudança de vida. E essa mudança de vida começa quando Jesus ele entra na nossa vida e ele se assenta no trono do nosso coração. É ele que precisa governar a nossa vida. É ele que precisa conduzir os nossos passos. Por isso, queridos, cuidado com a sujeira. E vamos suplicar sempre que o Senhor, em sua bondade, nos guarde e nos livre de todo o mal. Paulo vai estar argumentando que as contendas que estavam acontecendo na igreja lá de Corinto, elas não poderiam, de forma, em hipótese alguma, serem julgadas por juízes mundanos, por juízes incrédulos. E a defesa de Paulo, não é, acerca disso, uma primeira razão é a razão teológica ou escatológica, nos versículos 2 e 3. O que é que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que haverá um dia que somos nós, os santos, que vamos julgar o mundo e também os anjos caídos. Ora, se nós vamos julgar o mundo e os anjos caídos, veja o alto grau de complexidade que Paulo coloca do que será aquele julgamento. Como é que nós, hoje, não temos condição ou habilidade de julgar questões que são menores, que são mais fáceis, que são mais simples, que são menos complexas? Isso parece ser, no mínimo, ridículo. Por isso, irmãos, a primeira razão que Paulo diz, ou que Paulo apresenta, é a razão teológica ou escatológica. Se nós vamos julgar lá, então nós somos muito, muito bem capazes
de julgar aqui e agora. Agora, lembrando, precisamos sempre ter humildade e sempre, através do amor, exercer o juízo para o louvor da glória de Deus, para a honra de Cristo e para a pureza da sua igreja. Uma segunda razão que Paulo nos traz é a razão espiritual, lá no verso de número 4. Que razão espiritual é essa? É simples. Se os homens estão caídos, se são ímpios, se não nasceram de novo, eles não têm autoridade para se colocarem como juízes, para julgarem aquilo que é espiritual. A Escritura diz que somente o Espírito de Deus conhece as profundezas do Espírito de Deus. Logo, somente aqueles que são santos, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que têm a autoridade do Espírito sobre as suas vidas, é que têm capacidade e autoridade para julgar as questões dentro da igreja. Não é? E por que isso? Porque nós temos o Espírito de Cristo. Porque, na verdade, o nosso julgamento não é nosso, mas é o julgamento do Senhor Jesus através de nós, buscando o louvor da glória dele. Uma terceira razão que o apóstolo Paulo nos traz, irmãos, é a razão do testemunho cristão. Está lá no versículo do número 5. O que é que Paulo vai estar argumentando? Paulo vai estar argumentando que, se nós vamos julgar os caídos e os demônios que não preservaram seu estado original, se o homem natural, o homem que não nasceu de novo, o homem que não foi restaurado, não tem a autoridade do Espírito Santo de Deus para discernir aquilo que é espiritual e, consequentemente, não tem autoridade para julgar aquilo que é espiritual, meus irmãos, nos submetermos, nós, crentes, nós que afirmamos que somos lavados no sangue do Cordeiro, é um escândalo que um ímpio venha julgar algo que seja particular, que seja pertinente à igreja. Nós estamos passando por uma situação dessa natureza no nosso país. Não é? Recentemente, houve um julgamento do Supremo Tribunal Federal, a instância máxima, aqueles que se dizem guardiões da lei magna do nosso país, que é a Constituição. E os irmãos sabem que não são crentes, são ímpios. E o que foi que eles julgaram? Que a igreja deve estar fechada no tempo da pandemia. Irmãos, eles não têm autoridade para determinar o fechamento da igreja. Eles não têm autoridade. A autoridade é nossa. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque algumas pessoas estão desviando o verdadeiro foco de algumas questões. Nós, Igreja Presbiteriana da Fazenda Grande, nós não estamos tendo os nossos cultos públicos, os nossos cultos presenciais, não é porque o STF determinou, não é porque o prefeito ou o governador decretou, não é por conta disso. Nós não estamos tendo os nossos cultos presenciais porque nós amamos ao rebanho que o Senhor Jesus nos tem confiado. É loucura querer manter a igreja aberta nesses dias de pandemia, quando aquilo que nós estamos vendo é a vida de muitos irmãos sendo ceifadas. Alguém vai dizer, mas Deus é soberano. É verdade, eu creio nisso. E eu creio de uma forma incondicional. Deus é soberano. Mas a mesma palavra que garante que Deus é soberano nos alerta que nós não tentemos ao Senhor nosso Deus. E eu, enquanto ministro presbiteriano, eu vou entender que se Deus, pela sua graça, nos tem dado a oportunidade e meios para cuidar do rebanho, para pastorear os irmãos,
Infelizmente, porque essa não é a maneira ideal. À distância, vamos fazer isto com o objetivo de preservar o rebanho, por amor ao Senhor e por amor à preciosa vida de cada um dos irmãos. Mas nunca deixando de orar e nunca deixando de pedir: Senhor, afasta essa pandemia, para que nós possamos voltar a dobrarmos os nossos joelhos na tua casa e, estendendo os braços para os céus, louvar e bendizer ao Senhor, agradecendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos permitiu voltarmos a este lugar, a esta casa de oração, para rendermos ao Senhor o culto que lhe é devido. Mas eu quero lembrar os irmãos que, ainda que nós não possamos fazer isto nesses dias, você pode e você deve adorar a Deus na sua casa, juntamente com a sua família. E se você não fizer isto, você vai estar pecando. De maneira que sejamos nós obedientes às autoridades civis, como a Bíblia nos ordena. E se eles estiverem agindo errado, prestarão contas a Deus. Mas não cabe a nós sermos desobedientes, sobretudo sem fundamentação e sem justificativa. Que Deus nos guarde para que, nesses dias difíceis, com toda submissão à palavra de Deus, possamos nós dar bom testemunho e que Deus seja louvado e glorificado através da nossa obediência e através da nossa submissão a Ele, e que Deus nos permita sempre agirmos com fidelidade. Terceiro ponto que Paulo traz, não é? É a razão do testemunho cristão. Então, é algo vergonhoso, é um escândalo que juízes iníquos, pessoas não crentes, sejam elas que determinem, que arbitrem, que julguem aquilo que é competência da igreja. Mas volto a dizer, infelizmente, há muitos pastores e muitos conselhos que têm tentado ao Senhor nosso Deus. A estes, Deus cobrará por essa desobediência. E a minha oração é que a Igreja Presbiteriana da Fazenda Grande, na pessoa do seu conselho, Deus nos dê graça para que continuemos fiéis ao Senhor, aos preceitos da sua palavra, e como bons dispenseiros da multiforme graça de Cristo, e que amam o rebanho que Cristo nos confiou, possamos com todo zelo cuidar e preservar, mais uma vez digo, da preciosa vida de cada um de vocês. Porque eu tenho consciência que, diante de Deus, eu preciso prestar contas da vida de cada um dos irmãos. E eu espero, com temor e tremor, que Deus me dê a graça, que eu possa pastoreá-los, juntamente com o presbítero Cícero, juntamente com o presbítero Mário, e pastoreá-los bem, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Há uma quarta razão ainda, irmãos, que é a razão legal. E o que diz essa razão legal? Essa razão legal nos diz, versículo 6, que o fórum competente, onde essas lides, esses conflitos, essas brigas espirituais devem ser tratadas, não é o magistrado civil, não é o juiz de direito, mas sim o conselho da igreja. Então, vamos supor, um irmão tomou dinheiro emprestado com outro irmão. E o irmão que tomou dinheiro emprestado depois não quis pagar. Ah, você não vai pagar, não? Então eu vou levar você para a justiça. É uma vergonha. O caso tem que ser tratado no conselho da igreja. É no conselho da igreja que a gente resolve as coisas da igreja. Irmãos não devem mover ações contra irmãos na área secular, mas levar o caso ao conselho, que julgará o conflito com isenção. O que é isenção? É sem pender para um lado ou sem pender para o outro, mas tratar o caso com justiça. Por quê? Porque espiritualmente nós somos autorizados por Cristo, capacitados por Cristo para exercer esse juízo.
E eu quero dizer uma coisa aqui aos irmãos. Acerca deste conselho da Igreja Presbiteriana da Fazenda Grande, eu digo uma coisa aos irmãos. Este conselho, se precisar agir com rigor, agirá com rigor. Mas eu quero dizer a você que, da mesma forma, que esse conselho, apesar de lágrimas nos olhos, ele nunca deixará de exercer também a misericórdia sobre a vida daqueles que a punição eclesiástica for necessária. E digo isso, irmãos, para a glória de Deus. Digo isto para que os irmãos continuem orando por este conselho, para que Deus nos preserve nesta condição, de chorar com os que choram e de se alegrar com os que se alegram. Mas nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Por amor a Cristo e por amor à Igreja, vamos exercer a disciplina, ainda que com lágrimas nos nossos olhos, mas o faremos para a glória de Deus, na esperança que o culpado arrependa-se dos seus pecados, mude de vida e peça para ser restaurado, restabelecido a comunhão da Igreja. E eu tenho certeza que esse conselho, na primeira atitude, será dar a destra para abraçar, para acalentar, não é? Para receber de volta e para glorificar a Deus por aquele nosso irmão que estava morto e que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, tal qual nos diz a parábola do filho pródigo. Uma quinta razão espiritual e última, irmãos, que o apóstolo Paulo nos traz, é a razão do crescimento espiritual, versículos 7 e 8. Que princípio é esse? Que razão é essa que Paulo está dizendo? Ora, uma vez que há conflitos na igreja, e esses conflitos eles precisam ser tratados didaticamente, quando alguém é disciplinado na igreja, os que vão entrando, os que vão chegando, eles vão aprendendo que se eles fizerem aquela situação, eles vão receber também a mesma punição. O que é que eles fazem? Eles refreiam. Então, irmãos, o exercício da disciplina não tem apenas um caráter punitivo, tem também um caráter pedagógico. Então, para que aquilo... aquilo, Deus me livre que aquilo aconteça na minha vida. Então, não faça o mal feito, meu filho. Você entende isso? O caráter punitivo que é necessário da disciplina eclesiástica vai causar um refreio, um ímpeto de fazer o mal. Então, eu sei que se eu fizer o mal, eu vou ser punido. Então, o que é que eu faço? Eu vou orar, Senhor, afasta esse desejo do meu coração. Senhor, afasta isso da minha mente. Senhor, purifica os meus olhos. Senhor, limpa o meu coração, lava a minha alma, a fim de que eu não venha a causar aquele mal e, consequentemente, eu venha a ser punido. Mas, se houver necessidade, irmãos, precisa acontecer para o quê? Para o crescimento espiritual da igreja, para a edificação da igreja. Então, fica muito claro, não é? Que essa lição, ainda que dolorosa, ela vai ser benéfica, porque há um componente didático. A gente aprende com os nossos erros, mas também a gente deve aprender com os erros do outro. E eu quero finalizar o ponto, né, como diz aqui, Romanos 13, versículo 10. Então, me permita fazer aqui a leitura. Romanos, capítulo 13, versículo 10, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito do Senhor, nos diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, irmãos, amemos-nos uns aos outros, não de língua, mas de verdade. Amemos não apenas com o falar, mas amemos com o coração, amemos com os olhos, amemos com os braços, né? Amemos com todo o nosso corpo, uns aos outros. E mais do que eu devo amar você, eu preciso amar a Deus. Mais do que você deve amar a mim,
ame você mais ainda a Deus. E se nós fizermos isso, tenho certeza que a sujeira não nos alcançará. Até porque, para a glória do Senhor, nós já fomos purificados em Cristo Jesus. Como vocês vão perceber aqui, ó, já vai ser o slide do ponto 2. Mas isso é uma outra história para uma outra quinta-feira, se o Senhor Jesus não voltar antes, não é? Ou se ele não nos levar para junto dele. Então, próxima quinta-feira, se Deus permitir, se Jesus não retornar, vamos dar continuidade ao estudo, né? Cuidado com a sujeira, o ponto 2. Vocês já foram lavados. Retorna a palavra ao presbítero Cícero, o nosso liturgo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Deus, nós queremos te louvar nesse instante, te agradecer pela sua palavra, por esse estudo, ó Deus, que foi ministrado ao coração da tua igreja, aos irmãos que se encontram aqui no Zoom, aos que se encontram no YouTube, aqueles que ainda depois irão assistir a esse estudo. Ó Deus, que a tua palavra, ela venha permanecer em nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos compreender o que a tua palavra nos diz através desse estudo, onde nos traz um alerta sobre a questão de termos o cuidado com a sujeira, onde tratamos hoje sobre a questão de que a roupa suja se lava em casa. Ó Deus, e são tantas questões as quais nós aprendemos com o passar dos anos, ganhamos a maturidade cristã, ó Deus, para poder aplicar da melhor forma na vivência de vida de cada um. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela tua palavra, pelo estudo ministrado nesta noite, que possamos compreendê-la, que possamos estar, ó Deus, aqui não só no intuito de ouvir, mas também de praticar a tua palavra, de tirarmos as dúvidas, de aprendermos juntos, de fazermos as perguntas que são pertinentes ao estudo. Que assim possamos agir, ó Deus. Que o teu nome venha ser glorificado na vida da tua igreja, não só a igreja presbiteriana em Fazenda Grande, mas toda a tua igreja espalhada sobre a face da terra. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o reverendo para estar completando a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso, eterno e paciente Pai, as ternas e comunhões, precioso Santo e Espírito, repouso sobre nós, sobre todo o povo de Deus, para em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Mais uma vez, saudar os nossos irmãos. Nós vamos passar para a parte do debate. Estaremos encerrando lá no YouTube. Deus abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando por lá. A irmã Márcia, a irmã Maria Inês, que estiveram acompanhando desde o início o nosso estudo por lá. Deus abençoe a vida de vocês. Coloquei até o link do Zoom lá, né? Se os irmãos que estiverem no YouTube quiserem participar dessa parte do debate aqui pelo Zoom, né, podem migrar de lá para cá. Então é isso. Nós vamos encerrar por lá e depois eu vou passar, ou melhor, vou passar para o pastor encerrar, passar os avisos e depois a gente encerra no YouTube. Obrigado, presbítero.
Meus irmãos, lembro aos amados que teremos uma atividade sábado, né? Sábado esse agora, dia 17 às 19 horas, que é uma atividade da nossa SAP. Estará conosco como palestrante a irmã Leila Judite, que ela é secretária nacional de espiritualidade. E ela vai estar nos falando sobre um tema muito importante, projeto ANA, Mães de Oração. Então, a ideia é que possamos ter esse treinamento para aprendermos o que é o projeto ANA, como é que nós podemos utilizá-lo como uma ferramenta para a edificação das irmãs, para a evangelização de outras mulheres, mas lembrando aos irmãos que oração é um meio de graça. Então, aprender a orar, não é como é a ideia desse projeto, significa estar mais próximo do Senhor, estar aos pés do Senhor. Irmãos, isso por si só já é um deleite, não é? Então, esse é o projeto ANA, que é um projeto da nossa SAP nacional, né? Então, eu quero informar que eu acho que nós já temos, se não fechou 50 pessoas ainda, mas próximo de 50, né, já estão inscritas. E nós temos até 100 vagas dentro do ambiente Zoom. Mas eu percebi que algumas irmãs não fizeram ainda a sua inscrição. Então, eu quero fazer um apelo, né, não somente às irmãs, mas os irmãos também que desejarem, não é, são muito bem-vindos. E por que eu digo isso? Porque amanhã a gente vai estar partilhando esse convite com outras localidades, com outras SAFs, com outros presbitérios, com outros sínodos, porque a ideia é que tenhamos o maior número possível. Se nós comportamos até 100, então nós queremos fazer esse trabalho, né, pelo menos para 100 pessoas, no Zoom. Por que pelo menos 100 pessoas no Zoom? Porque se passar disso, as pessoas vão acompanhar lá através do YouTube também, né? Mas se você não fez ainda a sua inscrição, presbítero, muito obrigado. 49 pessoas, né? E dessas 49 pessoas, irmãos, nós temos gente das 5 regiões do Brasil. Nós temos do Nordeste, no Nordeste já estamos aqui, né? Mas nós temos do Norte, temos do Centro-Oeste, temos do Sul, do Sudeste. Lógico que a grande maioria é aqui de Salvador. Mas eu confesso que eu gostaria de ver toda a SAF, todas as mulheres da igreja, ainda que não sejam da SAF, mas eu gostaria muito de ver essas irmãs e toda a igreja apoiando o nosso trabalho, o trabalho da nossa SAF, não é? A nossa SAF é a nossa igreja, irmãos. Então, temos que apoiar mesmo, tá certo? Então, Deus abençoe, divulgue esse card com outras pessoas, convide outras pessoas para que sejam abençoadas também. O nosso prazer é que ver outras pessoas sendo abençoadas. E lembrando que domingo, 9 da manhã, teremos culto e às 18 horas também culto. Desta feita, não é? Estarão pregando, estarão os pregadores nesse domingo, presbítero Cícero e à noite o presbítero Mário. Então vamos orar também pelos nossos presbíteros, são homens crentes, não é? Que sejam instrumentos nas mãos de Deus também para partilhar os preceitos da palavra de Deus e assim a igreja do Senhor seja edificada. Segunda-feira, nosso momento de oração, de 19 às 20 horas. Terça-feira, a nossa reunião de oração, de 19h30 até às 20h30. Não é? Então, são esses os nossos avisos. Deus abençoe a todos e um abraço.